Olá, boa tarde. Meu nome é Gabriela Pimentel. Eu sou enfermeira e sou gerente administrativo financeiro da Fundação Proa. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje nesse seminário, né, sobre saúde respiratória no ciclo de vida, promovido pela Fundação. E eu vou falar um pouquinho sobre um projeto que nós desenvolvemos, que se chama Estudo Ataque, um projeto que nós consideramos de grande sucesso, e é um prazer apresentá-los para vocês, já que eu participei ativamente desde o início desse estudo. Esse projeto foi desenvolvido entre 2019 e 2023, aqui na cidade de Salvador. Ele é intitulado Ataques de Asma, Estudo de Causalidade e Prevenção no Brasil. É um estudo de iniciativa do professor Álvaro Cruz, que é o nosso presidente atualmente, em conjunto com o professor Felipe Cooper. Ele foi desenvolvido tanto no Brasil quanto no Equador, mas vou falar um pouquinho especificamente das estratégias que nós realizamos aqui no Brasil. E ele foi financiado pelo Instituto Nacional de Pesquisa do Reino Unido. Então, assim, o objetivo desse estudo era avaliar a eficácia de uma intervenção de cuidados colaborativos na atenção primária para o manejo da asma. Infelizmente, a pandemia interferiu bastante no desenvolvimento do nosso protocolo, mas nós obtivemos resultados bem significativos e importantes. Conseguimos avaliar um número importante também de pacientes. No total, nós incluímos 568 indivíduos e eles foram acompanhados por pelo menos um ano, sendo que o subgrupo chegou a ser acompanhado por 2 anos. Chegamos, né, a receber mais de 3 mil cadastros ou abordando presencialmente esses pacientes que foram recrutados em unidades de pronto atendimento durante uma crise grave de asma. Né? Então, chegamos a atender mais de 600 pessoas. Então, foi um resultado bem bacana. Nesse estudo, nós fizemos alguns procedimentos dentro desse protocolo envolvendo uma intervenção direta para o paciente e fizemos também uma intervenção educativa para profissionais de saúde. Os pacientes, eles receberam uma consulta padronizada, né, com uma equipe multiprofissional, fizeram alguns exames, tiveram também um processo de educação que envolvia a entrega de alguns materiais, a gente vai falar um pouquinho mais à frente deles, e eles também foram acompanhados por telemonitoramento, que foi um fator bem interessante, bem importante para o acompanhamento desses pacientes. Eu gostaria de destacar aqui alguns resultados, né, que nós observamos na primeira fase do estudo ATAC, que envolve 195 adultos. Então, só lembrando que eles foram recrutados em unidade de emergência durante uma crise grave de asma. Então, a gente observou que 28,7% desses pacientes tiveram uma recorrência durante um ano de acompanhamento. E um ponto que é bem importante é que nós tivemos uma mediana de ataques no ano anterior ao estudo de 3, e após, né, finalizarmos essa avaliação de um ano, ou seja, no final do estudo, nós reduzimos esse número para 0,3. Então, assim, o paciente deixou de ir 3 vezes por ano à unidade de emergência e passou aí uma vez a cada 3 anos, digamos assim. Então, é bem importante a gente ressaltar que, apesar de todas as dificuldades que nós tivemos com a pandemia, nós conseguimos ter resultados bem importantes e destacar a necessidade de que esses pacientes tenham um diagnóstico de qualidade, porque isso faz toda a diferença. Um diagnóstico e identificação de um tratamento adequado para que a gente possa evitar que essas crises ocorram, que hoje deveriam estar em zero, na realidade, né? Um ponto também que eu gostaria de destacar é que nós tivemos 3 óbitos desses. Um foi relacionado a um ataque grave de asma. Nós chegamos a publicar um paper com o relato desse caso no Journal of Asthma. Foi um caso bem chocante, bem importante para a gente, né? Porque uma paciente com 27 anos, muito jovem, infelizmente tinha uma adesão muito baixa ao tratamento, então ela não utilizava o corticoide inalatório, embora ela fosse classificada como asma leve. Ela não, leve a moderada, né? Ela tinha indicação de uso regular do corticoide inalatório, mas não fazia. E nós tentamos, por meio desse telemonitoramento, orientar de que no momento ela estava com asma não controlada e que isso estava relacionado a essa falta de tratamento, mas não tivemos sucesso. Então ela teve uma crise, tentou manejar em casa durante todo o dia, se recusou a ir para a emergência e infelizmente foi a óbito no caminho para a unidade de emergência, né? Então, assim, isso nos chocou, chamou bastante atenção e é um clássico caso de pacientes que morrem por asma, mas que não deveriam, né? São mortes preveníveis e inaceitáveis. Então, esse é um ponto que eu gostaria de deixar em destaque aqui. E trazendo um pouco sobre a intervenção diretamente com a equipe, né, que maneja esse paciente, nós fizemos uma estratégia de treinamento baseado na metodologia de cuidados colaborativos. A ideia era que nós fizéssemos aulas presenciais, aulas virtuais e discussões de caso. Infelizmente, a gente precisou, em dado momento, transformar tudo em aula virtual síncrona, e assim nós fizemos, né, até acabar o estudo. Essas são algumas imagens de momentos em que a gente pôde se reunir presencialmente para fazer capacitação de profissionais, tanto de unidades de pronto atendimento, quanto de unidades de atenção primária, durante a execução desse projeto aqui na cidade de Salvador. Então, com essa estratégia de capacitação do projeto ATAC, nós definimos sempre focar no que é óbvio, no que é básico,
porque o objetivo era que os pacientes fossem tratados de maneira adequada e eficaz, né? Então a gente não trouxe um conhecimento mais aprofundado, mais refinado. O objetivo era que a gente ensinasse aqueles profissionais o que é asma, como diagnosticar e identificar esse paciente de maneira correta, qual o tratamento ele deveria utilizar, né, qual a dose e quais os medicamentos disponíveis no SUS para isso, já que isso é uma grande barreira, né, ter acesso a esses medicamentos para aqueles pacientes que não têm condições financeiras de adquirir, comprando. E a gente sabe que no nosso país nós temos disponibilidade no SUS de várias opções de tratamento para asma, mas os próprios profissionais não sabiam, desconheciam dessas possibilidades. Então, o foco era esse, ensinar como usar adequadamente o dispositivo inalatório. Foi um treinamento multiprofissional, então a gente incluiu médicos, enfermeiros, técnicos, os agentes comunitários de saúde eram a grande, digamos que a cereja do bolo, porque eles são aquelas pessoas que vão até o paciente, principalmente para checar a técnica de dispositivo inalatório, assim, eles são essenciais, então a gente focou também nisso ao trabalhar nesses treinamentos. A gente conseguiu alcançar 919 profissionais de saúde nas UPAs e 533 nas unidades básicas de saúde. A grande maioria, né, tinha a estratégia de saúde da família. Além, né, dessas aulas, a gente também disponibilizou momentos para que a gente discutisse casos dos próprios serviços. Então, a gente tinha um pneumologista, era a doutora Ângela, né, nossa diretora executiva, que executava esse treinamento e que também discutia os casos junto com uma enfermeira ou outro profissional de saúde, sempre aqui trabalhando, né, com a importância da equipe multi. Então, foi uma experiência muito interessante, consideramos que foi um grande sucesso, e a partir dessa metodologia, a gente passou também a adotar os materiais em outros treinamentos que foram realizados, né, posterior ao estudo ATAC. E apenas para fim de demonstração, eu acredito que muitos de vocês já viram, já ouviram falar, nós produzimos alguns documentos que estão disponíveis no nosso site gratuitamente para acesso de profissionais de saúde e pacientes, a depender da categoria, né, do documento. Entre eles estão o plano de ação para o manejo de crise, que é adaptado para pacientes de atenção primária, então a gente inclui medicamentos disponíveis gratuitamente na farmácia popular ou na farmácia do posto de saúde, e a nossa cartilha. A cartilha ela é específica para paciente e para familiares, com foco em apresentar o que é asma, onde encontro o meu medicamento, como uso o dispositivo inalatório. Então, ela é bem simples, de fácil acesso e lúdica, né, com imagens, é bem interessante também. E, por fim, nós criamos 2 fluxogramas que são específicos para profissionais de saúde. Esses fluxos são dedicados principalmente à atenção primária. Um deles é: identifique a gravidade e trate adequadamente o seu paciente. Então, ele vai direcionar qual é a dose medicamentosa para cada nível de gravidade do paciente com asma, e um outro para tratar a crise. Então, ele permite que a gente avalie a crise do paciente e direciona qual é o tratamento. Ao final, a gente encaminha o paciente mais grave para um atendimento hospitalar ou de pronto atendimento. Esse, inclusive, é um fluxograma que a gente usou para a equipe da UPA também. Então, acabou que muitos serviços adotaram isso no próprio atendimento. A gente achava engraçado que muitas vezes as enfermeiras que faziam recrutamento, que estavam dentro da UPA 24 horas, né, membros da nossa equipe, elas falavam para a gente: olha, os médicos não prescrevem mais qual medicamento, eles colocam o uso e o protocolo PROAR. Então, na prescrição vinha protocolo PROAR. E a gente fez isso de uma forma que ficasse fácil para eles manejarem, utilizando dispositivos inalatórios, né, e agilizando o processo de atendimento. Em uma das unidades, nós tivemos uma experiência tão interessante, tão bem sucedida, digamos assim, que a equipe informou para a gente que eles desativaram uma sala de inalação e transformaram numa sala de medicação para qualquer atendimento, porque antes eles usavam a sala só para fazer nebulização. E a partir desse protocolo que eles implementaram, que nós implementamos, né, junto com eles, eles passaram a utilizar a sala para medicação de modo geral e informaram que houve uma redução do tempo de permanência desse paciente, embora a gente não tenha estudado isso especificamente. São relatos, né, que nós obtivemos nas conversas e reuniões que nós tínhamos durante o estudo. E para finalizar, eu gostaria de agradecer pela atenção. Espero que vocês tenham uma excelente tarde e encerramento do seminário. Um abraço aqui da Bahia de Todos os Santos.